Questão 11. Um jovem de 25 anos criou luvas inteligentes que traduzem os movimentos da língua de sinais em áudios, palavras. A novidade serve para compreender e melhorar a comunicação com pessoas com deficiência auditiva. O engenheiro Roy Alela, do Quênia, criou as luvas por causa da sobrinha dele, que nasceu com surdez congênita. Como ninguém na família sabia línguas de sinais, ele decidiu fazer algo que funcionasse. Minha sobrinha usa as luvas, as conecta ao celular dela ou ao meu, depois começa a fazer sinais. E eu entendo o que ela está dizendo. Como quase todos os usuários de língua de sinais, ela é muito boa em leitura de lábios. Então ela não precisa que eu faça sinais de volta, disse ele ao jornal britânico The Guardian. As luvas, chamadas de Sign.io, têm sensores flexíveis costurados em cada dedo. Os sensores quantificam, entre aspas, a curva dos dedos e processam os sinais. As luvas são conectadas via Bluetooth a um aplicativo de celular que Roy também desenvolveu, este aplicativo que vocaliza as letras. Os usuários podem configurar a linguagem, o gênero e o tom da vocalização por meio do aplicativo, com resultados que chegam a 93% de precisão, segundo Roy. Aqui a gente tem uma foto, né? Para capturar as informações de sensores flexíveis de forma que sejam recebidas adequadamente por um microcontrolador, podemos utilizar circuitos divisores de tensão conforme o esquemático da figura a seguir. Uma fonte de 12 volts, aqui os dois resistores em série, e aqui entre os resistores aqui a gente tem a saída de tensão, justamente desse divisor. Sabendo que a resistência elétrica dos sensores flexíveis pode variar de 200 a 2000 ohms e que eles são alimentados por uma fonte de 12 volts, qual deve ser o valor do resistor R1 para que a tensão sobre R2 não ultrapasse 5 volts e possa ser lida através da saída Vout nas portas do microcontrolador? Qual será a potência máxima dissipada pelo resistor R1? Então aqui a gente tem duas perguntas, então vamos cada uma por vez. Primeiro, qual deve ser o valor do resistor R1 para que a tensão sobre R2 não ultrapasse 5 volts? Vamos chamar isso daqui de 1. É justamente por isso que eu já adicionei essa divisória antes aqui, repetindo, porque na questão a gente só tem a foto de um circuito, mas justamente para a gente fazer cada etapa como uma só. Vamos lá. Vejam que aqui a gente tem que o valor de R2 ele pode variar de 200 a 2000. Então, qual valor a gente vai considerar, sendo que ele pode ser de 200 até 2000, pode ser 1000, pode ser 1500, pode ser 250, enfim, vários valores, né? Então, qual valor a gente usa dentro dessa faixa para poder calcular R1 de modo que R2 não ultrapasse 5 volts? Bom, para poder explicar isso, a gente vai ter como base a lei de Ohm, que é justamente, descreve que a tensão ela é o produto entre resistência e corrente elétrica. De modo que, então, quanto maior a resistência elétrica daquele elemento, maior, para uma mesma corrente, né, maior vai ser a tensão elétrica que estará sobre ele. Assim, se a questão aqui diz que no máximo, ou seja, não ultrapasse 5 volts, então o máximo de tensão que pode ter aqui é 5 volts, significa então que essa tensão aqui, o máximo dela, ou seja, o maior valor dela, vai ser 5 volts. E aí veja, que se o maior valor de tensão ele só é atingido com o maior valor de resistência, então aqui a gente utiliza o maior valor possível, 2000 ohms. Então aqui, 2000 vezes I. Como esse circuito aqui ele está em série, a corrente que percorre esse circuito é a mesma em todos os pontos. Então, nesse caso, no momento que a gente acha que a corrente que está circulando em R2, a gente também acha a corrente que está circulando em R1, que é a corrente que está circulando ao longo de todo o circuito. Então, isolando I, teremos I igual a 5 sobre 2000. Se a gente divide isso daqui por 5, numerador e denominador, a gente tem que, então, I é igual a 1 sobre 400 ampere. Achando I agora, a gente pode voltar para aplicar a lei de Ohm, só que agora direcionado ao resistor R1. Por quê? Porque veja que a gente tem uma bateria de 12 volts, e esses 12 volts têm que obrigatoriamente ser distribuídos entre os elementos do circuito, que são R1 e R2. Se a gente aqui está analisando a situação máxima, que é onde R1 tem 5 volts, e a soma das tensões aqui em R1 e R2 tem que dar 12, então se aqui tem 5, para chegar em 12, significa que R1 vai ter que estar com a carga de 7 volts em cima dele. Então, novamente, pela lei de Ohm, a gente vai ter U
igual a R1 vezes I, U, que é a tensão, a gente já viu aqui que é 7. R1 é o que a gente quer calcular. E I, a gente já viu que é 1 sobre 400. A corrente ela se mantém a mesma. No denominador, a gente passa, que é o seguinte. A gente multiplica aqui numerador e denominador por 4. R1 vai ser igual então a 2.800 ohms. Também pode ser categorizado como sendo 2,8 kilo ohms. Com base nisso, a gente já pode eliminar letra A, letra C e só. Agora a gente parte para, digamos assim, o segundo passo, né? Que é qual será a potência máxima dissipada pelo resistor R1. A gente pode chamar isso daqui de 2. Vamos lá. Qual é a fórmula, a equação que a gente tem da potência, nesse caso, para circuitos elétricos? A gente sabe que potência ela é o produto entre a tensão e a corrente. Melhor dizendo, a gente pode aqui, sabendo pela lei de Ohm, que a tensão era o produto entre resistência e corrente, a gente pode substituir isso daqui. Vamos lá. P é igual a U vezes I, que é a parcela de tensão, vezes I. Então, P... Opa, aqui não é I, né? U, que é R. Então, nesse caso, temos que P vai ser R vezes I ao quadrado, que é a equação da potência. E nesse caso, como a gente quer a potência máxima dissipada pelo resistor R1, e R1 tem um valor fixo, então, se R1 é fixo, a máxima potência dissipada vai ser justamente quando a corrente aqui for maior. Ou seja, quanto maior a corrente, maior a potência dissipada. E quando é que a gente atinge valores maiores de corrente? Se a gente volta aqui para a lei de Ohm de novo, e isolando agora a corrente, a gente vê que corrente ela é igual a U sobre R. Então, se a corrente é U sobre R, a gente vê que quanto menor a resistência total do circuito, maior vai ser a corrente. Quanto maior a corrente, maior a potência dissipada. Então, qual é a situação onde a gente tem a menor resistência do circuito? Já que R1 é fixo, a menor resistência se encontra justamente quando R2, que é uma resistência variável, atinge o valor de 200 ohms. Porque aí a resistência total do circuito, resistência total, vai ser 200 de R2 mais 2.800 de R1. 3.000 ohms. Pronto. E agora a gente sabendo essa relação, a gente já tem então a resistência total do circuito. A gente sabe que a tensão total do circuito são aqueles 12 volts da bateria. E agora a gente precisa recalcular o valor de corrente, porque antes a gente tinha calculado a corrente que está passando quando R2 era 2.000 ohms. Agora que R2 é 200, a gente vai ter uma alteração na corrente. Então qual vai ser essa corrente? Novamente, ela será U. I vai ser igual a U, que é a tensão total, 12 volts, dividido por R. 3.000 vai ser a resistência equivalente total do circuito. Com isso, a gente tem que a corrente ela vai ser 1 sobre 250. Tendo isso em mente, agora a gente vai fazer o seguinte. Nesse caso, vamos tentar simplificar aqui da seguinte forma. 7 vezes 400, que é a mesma coisa que 2.800, que a gente calculou, vezes 1 sobre 250, vezes 1 sobre 250. Na verdade, tem um jeito melhor de a gente fazer isso sem precisar de muito cálculo. Que a gente não altera a identidade da equação. E aí, como é que isso acabou o espaço, eu vou fazer isso aqui em cima. Então, vamos lá. 7 vezes 400 vezes... Lembra que a gente multiplicou aqui por 4, tudo? 4 dividido por 1.000 vezes 4 dividido por 1.000. Assim, a gente faz o seguinte. Ó. A gente simplifica aqui 0. Esses dois zeros desse 1.000 aqui, a gente simplifica com esse 4. Com base nisso, a gente pode transformar isso em 7 vezes 4, 28. Na verdade,
Vamos manter aqui por enquanto, né? 7 vezes 4 vezes 4 vezes 4, dividido por 1000, dividido por 1 sobre 10. Nesse caso aqui, essa multiplicação, acho que a gente já não tem muito como escapar, não. No final das contas, a gente vai ter isso daqui sendo 28 e isso daqui sendo 16. E a gente precisa calcular esse produto. 6 vezes 8, a gente tem como 48. 6 vezes 2, 12. Com mais 4, 16. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 8. Aqui a gente tem 6 mais 14. 1, 4, 4, 8. E aí, nesse caso, então, a gente vai ter 4, 4, 8 dividido por 1000 vezes 1 sobre 10. Dividido por 1000 é a mesma coisa que correr a vírgula 3 casas para a esquerda, ou seja, 1, 2, 3. Então, nesse caso, isso daqui vira 0,448. Só que aqui a gente também está multiplicando por 1/10, então corre de novo. Então, ele vira 0,0448. É a potência máxima dissipada. E aí a questão, ela dá valores aproximados. O valor mais próximo que a gente encontra daqui, para esse valor de potência dissipada, seria 0,05 watts, que é justamente o que a gente tem aqui na letra E, resposta da questão 11.